Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Resumo, os caras pegam o parasita e colocam ele no lugar de Deus. O parasita é Deus. É isso daí que os Evolution estão falando. O parasita faz milagre. Super Vitão mandou. Olha como a Evolution é boa. É o parasita. Não, cara, se você escuta uma merda dessa e você não consegue compreender que isso aí é uma coisa demoníaca, acabou pra você, irmão. Os caras literalmente tiram Deus e botam um parasita. Feto é um parasita dentro da mãe? Boa noite, senhores. Ó, aqui o nível é altíssimo. Doutor Romulo, muito brabo. De ferro e voltei hoje de manhã, mas resolvi antes de dormir assistir um vídeo que havia sido recomendado, inclusive mais de uma vez, por diferentes pessoas, que o argumento é exatamente isso do título, né? Que o feto seria um... Como que alguém tem coragem de falar que o feto é um parasita, caramba? Essa hipótese, eu já vi ela sendo utilizada principalmente no contexto de... E aí, Netinho? O pessoal pró-aborto Salve, Martins! Gosta de dizer que a mulher é dona do próprio corpo, que o feto é um parasita e que, portanto, a mãe pode se livrar desse feto quando quiser, né? Então é uma ideia satânica, tá? E esse indivíduo que se diz biólogo, né, e vai dizer que chamar o feto de parasita é algo, né, que você pode se ancorar, né? É uma ideia que se ancora na biologia, né? Ele vai dar aí um twist e tentar justificar essa absurdidade só progresso com um pra nós, irmão. De Partiu retrovírus endógeno. Mas sem mais delongas, eu vou deixar ele explicar a versão dele dessa posição. Ah, claro que tinha que ser esse cara. Quem não lembra aí que esse cara já gravou um vídeo, falando da Terra plana? Pô, lógico. Mas claro, lógico. Claro, pô. Eu nem lembro o que ele falou na época que ele falou sobre o modelo da Terra, porque foram coisas tão assim, patéticas. Eu não me surpreendo. Qual que é o nome dele mesmo? Vamos ver o que ele vai falar aqui. E vamos ver o que eu ele nem me dizer. surpreendo. Eu detesto o vídeo no Instagram, que não tem como você voltar o vídeo, né? Fetos são pequenos parasitas dentro do útero da mãe. Para você entender isso, vai ter que deixar um pouco o romantismo de lado e pensar na biologia. Vamos deixar o romantismo de lado e ir pro satanismo. Pô, lógico. Biologia. A biologia, ela está acima de Deus. Certo? Ela está acima de Deus. A biologia que vocês estudam, que vocês dizem serem correspondentes a fatos científicos, que na verdade são duvidosos, inclusive, depende aí de N interpretações, ela está acima de Deus, né? Claro, é tudo um romantismo isso, sim. Chamar um feto de parasita, vamos deixar o romantismo de lado. De cadela. Aqui é o Wellington, mandou 5 reais. É doideira, rapaziada, o mundo é doideira. A placenta, órgão responsável por capturar da mãe oxigênio, nutrientes e devolver para ela excretas e CO2, é formada pelo feto e não pelo corpo da mãe. É uma estrutura desenvolvida por ele para se acoplar à mãe e pegar dela o que ele precisa para sobreviver. Só que um dos genes que comanda a formação dela é classificado como ERV, genes que a partir do momento da nossa evolução foram incorporados pelo nosso DNA vindos de RNAs de retrovírus. E um vírus nada mais é do que um parasita intracelular obrigatório. E olha que 8% do nosso genoma vem de ERVs, ou seja, evolutivamente só conseguimos nos tornar placentários quando ganhamos um gene de um parasita, que nos ensinou como criar uma estrutura para parasitar o hospedeiro e sobreviver. Foi o parasita. O ornitorrinco, por exemplo, não ganhou esse gene e ainda tá lá, pondo ovo. Tá, então esse vídeo horroroso aí, né? 5 reais. Doutor Rômulo deve estar horrorizado, cara. Isso aí. Da escola direto. Foi feito pra causar, óbvio, né? Eu não sei nem se esse cara acredita numa idiotice dessa. Se acredita, então ele devia rasgar o diploma, basicamente, né? Porque dizer que essa hipótese ela se ancora na biologia é uma absurdidade. Se você pegar qualquer livro de introdução de biologia de ensino médio, nenhum desses livros vai tratar a relação feto e mãe, né? Uma relação de parentesco, como sendo uma relação de parasitismo, tá? Isso é uma absurdidade. Uma espécie, ela depende da reprodução. A reprodução é algo que a espécie, né, os indivíduos, o pai e a mãe, eles buscam, né? É o fim natural da reprodução. Até mesmo dentro do evolucionismo, a reprodução
A produção da prole, ela é essencial para o processo evolutivo. Então você dizer que a essência do evolucionismo é parasitária é uma coisa surreal, né? Então, assim... Dr. Romulo, a situação tá feia no Bostil. É esse tipo de cara aí, ó. E depois o Super, que é maluco. Mas tudo isso será revertido. A verdade sempre ganha. E quem defende a verdade ganha junto. Foi estompado pela Jaque ontem. Agora é Brasil Base, DF Mônaco. É nada, nós tá vendo esse projeto aí, irmão. Mônaco não morreu ainda. Você não precisa ter formação em biologia para ver a absurdidade disso, né? Agora, se acrescentar essa questão do retrovírus endógeno para justificar essa loucura, mais uma vez, isso não muda em nada a tolice do argumento, tá? Primeiro, acreditar que retrovírus endógeno é vírus é uma coisa, basicamente um ato de fé, tá? Porque você achar que vírus se torna bonzinho e é domesticado pelo genoma humano e passa a, ou no caso de um placentário no passado, ancestral, passa a utilizar esse vírus para o seu próprio benefício em uma função essencial. Resumo, os caras pegam o parasita e colocam ele no lugar de Deus. O parasita é Deus. É isso daí que os Evolution estão falando. O parasita faz milagre. Super Vitão mandou R$5. Salve, Xande. Aí, ó. Estamos com saudade. Olha como a Evolution é boa. É o parasita. Não, cara, se você escuta uma merda dessa e você não consegue compreender que isso aí é uma coisa demoníaca, acabou pra você, irmão. Os caras literalmente tiram Deus e botam um parasita. É assim, isso daí é cuspir na cara do Criador. É pior do que isso. Isso aí é isso. Essa inversão, subversão, na verdade. Cara, sério mesmo, velho. Eu não consigo entender isso, irmão. Não é como se os caras simplesmente estivessem defendendo uma teoria que fosse minimamente plausível. Isso é loucura. E depois o Super, que é maluco. Daqui a pouco vão usar essa desculpa pra abordar. É lógico, você chegar pra alguém e falar assim, ó, a pessoa foi abusada e tal, tem um parasita dentro dela. O que você instantaneamente pensa, irmão? As definições erradas das coisas, partindo de mentiras, trazem as motivações erradas e trazem consequências erradas. Se a pessoa compreende e interpreta uma coisa de um jeito mentiroso e errado, acabou, isso aí é lavar cerebral, irmão. Se você colocar na consciência das pessoas que isso daí se trata de apenas um parasita, você enfraquece absurdamente o sentido da vida humana, muda tudo isso. Tipo assim, é uma coisa, cara, não faz o menor sentido isso daí. Você não precisa ser um gênio pra entender isso, porra. É loucura mesmo. Isso é uma coisa de louco, tá? Quanto mais a gente estuda os ditos ERVs, mais a gente descobre funções, ok? Então, esse é o que chamam da ejaculação mental evolucionista precoce, ok? Eles viram... Eu acho que nem os Eu acho não. Olha, eu vou arriscar. Eu tenho certeza que nem os evolucionistas, os raiz, os caras que são evolucionistas mesmo, que estuda, nem eles devem falar isso que esse cara aí falou. Nem eles devem falar isso aí que ele falou. O próprio aqui, Dr. Romulo, já foi evolucionista. E ele nunca teve essa concepção aí que esse cara tá falando. Isso aí é uma distorção da mente desse cara aí que tá falando. Não lembro o nome do cara ali que é. É doideira, cara. Parasita é só o filho da Anitta. Ah, não. Aquilo lá, aquele negócio lá é complicado mesmo. Lá que havia uma similaridade na estrutura de um ERV com o vírus e batizaram o negócio de vírus, tá? Só que quando você começar a encontrar função atrás de função nesses ditos retrovírus, mais difícil é sustentar essa hipótese, tá? Não consigo entender... Entendo ser contra aborto, mas em caso disso... Matheus... Posso fazer um exercício de raciocínio com você aqui, irmão? Por favor, mandou R$5. Posso? Eu vou pedir licença pra você. Primeiro, eu quero que você me autorize. Eu posso fazer um exercício mental usando você como exemplo? Ele vai ser um pouco pesado, mas não é pra te afetar emocionalmente. Posso? Você falar que pode, pra ver se você entende. Quero ver se você vai entender. Eu posso? Posso fazer? Fala pra mim se eu posso. Não, eu vou pedir licença pro cara. Eu vou pedir licença. Ô, Matheus, eu não vou te xingar, não é zoeira não. Eu só quero que você pense sobre o que eu vou te falar. Não, quer saber? Eu não vou te usar como exemplo. Eu vou me usar como exemplo, tá? Mas aí você se coloca no meu lugar depois.
O que vocês precisam entender, cara, é que o feto, a vida que foi gerada, ela não tem ligação nenhuma, absolutamente nada a ver. Nada a ver com o processo que levou a geração dela. As motivações de uma pessoa que abusou de outra mulher, elas não têm a ver com a vida que está lá. Se uma vida foi gerada a partir de algo, mesmo que tenha raiz satânica, essa vida é uma vida nova. Você entende isso, irmão? Para você entender isso, basta você pensar assim. Imagine que você hoje, depois de crescido, com a consciência que você tem, com a vida que você tem, sua mãe chegasse para você e falasse que ela pensou em abortar você, porque na verdade não era para ter tido você. Talvez ela pode ter tido um relacionamento abusivo com o seu pai e você não sabe disso. Como que você se sentiria, irmão? Você acharia justo sua vida ter sido ceifada? Pare e pensa nisso, irmão. Porque falar aqui, ó, agora que a gente já é crescidinho, tem consciência, tem vida, trabalha, quer progredir, tem uma família, às vezes um relacionamento. Imagina você depois de ter crescido ficar sabendo disso daí. Como que você se sente, irmão? Aí você para e pensa, caramba, mas a minha vida teria sido ceifada por quê? Olha só, eu sou uma boa pessoa, eu tenho uma família, eu gerei mais pessoas, sou um pai de família, eu tô trabalhando, sou um cara bom, tô em busca do progresso, né? Agradeço a Deus todo dia por ter a vida. Agora imagina, cara. Então é assim, pimenta nos outros é refresco, irmão. É muito fácil falar isso daí. Essa análise que vem sendo feita por essas pessoas de baixo QI, que tipo assim, a mulher sofreu um abuso, e eles sempre colocam esse caso extremo, tá? É bom, é importante destacar isso. Eles sempre colocam esse caso extremo. Não estou dizendo que não é uma questão complexa, porque é. E eu já falei sobre isso em outras lives. Eu já falei que deveria haver uma interferência do Estado nisso aí. Só que a gente não tem Estado que se preocupa com o cidadão, então é outro problema. A questão central é que para resolver isso, uma vida nova que foi gerada, que é o caso do feto, não deve pagar por isso, porque isso não resolve nada. Isso é assassinato em prol de quê? Você tirar a vida do feto vai impedir que outros surjam? Não vai! Você tirar a vida do feto que não tem a ver com isso vai impedir que outra mulher seja e venha a possivelmente ter um filho? Não muda! Não muda! Essa é a questão central. Você não muda e não resolve um problema gerando outro problema. Então, isso não é solução para nada. Aborto não é solução de nada. Qual é a dificuldade que as pessoas têm de entender isso? Exatamente, a abstração. É uma discussão de efeitos e não de fundamentos. A gente deveria discutir os fundamentos. Veja bem, a gente vive num país onde não tem proteção ao cidadão. Não existe lei e ordem. A criminalidade sobe exponencialmente. O Brasil gera criminosos, abusadores, assassinos, latrocidas, etc. É evidente que na falta de um governo sério que proteja a mulher e o homem de abusos entre si mesmos, é claro que isso gerará distorções comportamentais. E dentro disso, acaba acontecendo esses casos extremos de abuso, onde acontece esse tipo de coisa. Aí eles vêm com a solução: matar o bebê. Cara, como que isso daí pode ser uma solução na sua cabeça, irmão? Pelo amor de Deus. Se você parar assim, ó, você ficar 5 minutos assim, ó, com a mão na cabeça pensando, irmão. Na cabeça de verdade aqui, ó, que pensa, não na do pipi, tá? Em 5 minutos você chega na conclusão e fala, cara, realmente, não estamos resolvendo nada. Mas não tá resolvendo nada. E isso não age de nenhuma forma na raiz do problema. Qual que seria uma forma de agir na raiz do problema? Abusador, prisão perpétua. Primeiro ponto. Possivelmente até castração química. Será preso para sempre. Para ter lei e ordem. Depois disso, tem que haver assistência do Estado para a mulher que foi abusada. E outra coisa, para agir na raiz do problema, o que precisa acontecer? Precisamos mexer na economia do país. Trazer um país que progrida economicamente. Ter emprego, ter o estímulo aos valores que foram perdidos. A tradição, a constituição de família, a definição de propósito.
Criar uma moeda forte que o cara vai trabalhar e vai ter prazer de trabalhar. Ele vai ter prazer de ser honesto. Ele nunca vai querer entrar pra criminalidade, porque ele sabe que não vai valer a pena. Porque terão consequências horríveis pra ele. Aqueles que se entregarem pra criminalidade serão aqueles que já têm uma tendência natural para o crime. Isso existe. Pessoas que têm inclinação direta pro mal. É natural. Nós não somos bonzinhos. Mas precisa haver o estímulo, a mudança no processo educativo do país. E cumprimento à lei. Sua mãe, ela passa a vida inteira te educando. Educando. Seu pai, educando. Quando você pisa fora da bola muito sério, o que acontece? Não tem uma correção? Seu pai não vai lá te dar um tapa no pé do ouvido? Ele parte pra uma coisa um pouco extrema. Mas por que ele faz isso? Porque ele precisa agir na raiz do problema. Se a conversa, o estímulo não tá dando certo, tem que buscar outra alternativa. O cara que decide ir pro crime tem que saber que terão consequências. E ponto. Tem que ter lei e ordem. Tem que ter distribuição de renda, tem que ter incentivo ao trabalho, tem que incentivar as pessoas a se aproximarem de Deus e não do demônio. Se você vive num país que todo mundo está sendo estimulado a ser próximo do diabo, a ter motivações satânicas, é claro que o número de abusos contra mulheres vai aumentar por parte de canalhas que tem uma estirpe podre. E resolver isso matando, gerando mais morte, como que pode resolver alguma coisa? Me fala. É o que eu falei, no mínimo, se tivesse um Estado sério e tivesse que lidar com uma questão como essa, o Estado intervindo de forma financeira, dando toda a assistência necessária para a mulher e dando a ela a oportunidade de escolher, inclusive, assim, ó, pelo menos tenha o seu filho e depois, se você não quiser cuidar dele, adoção. Terão famílias que estão desesperadas para ter filho, mas não podem, não conseguem, quer adotar. Será, eu faço essa pergunta, será que é tão ruim assim o Estado interferir de forma financeira, psicológica, dando todo o tratamento necessário para a mulher, para pelo menos gerar a vida, a criança nascer e ir para adoção? Mortes e quedas de aviões para ganhar aviões em Porra! pessoas de... Isso aqui que eu tô propondo pode não ser uma ideia tão boa, mas no mínimo, você acha que não é melhor isso do que ir lá e tirar a vida? Será que isso não é minimamente melhor, irmão? Até pensar numa coisa talvez melhor ainda? Porra, velho! Inclusive, vários desses ERVs estão ali exatamente para combater a infecção retroviral no seu corpo. Tá? Então eles participam do sistema imune. Ou participam da formação de placenta, dentre muitas outras coisas. Tem diversos ERVs que só ocorrem em humanos. Mas quando abusa em uma criança, as coisas mudam. Uma criança jamais estará pronta para ter outra criança. O assunto é muito mais complexo. Não, cara. Mas isso daí, você tem que entender que não importa a complexidade. O assunto, ele é complexo e tem questões mais complexas do que essa que eu tô falando. Mas, tirar a vida que foi gerada não resolve problema. É criar outro problema fingindo que algo foi resolvido. Não foi. Cara, olha, pensa aqui, irmão. Olha o que eu vou te falar. Prestem atenção no que eu vou dizer. Mesmo que a pessoa tenha sido abortada e ela aborte, as consequências psicológicas do abuso existirão ainda, cara. Matar a criança não vai resolver o problema dela. Você não consegue entender isso, irmão? Você... Pior, pode piorar ainda a condição dela, porque além de ter sido abusada, ela pode num determinado parar e pensar no que ela fez e eu tirei a vida de outra pessoa que estava dentro de mim, que não tinha nada a ver. Pode piorar a questão psicológica ainda da pessoa. Vocês acham que é simples assim? Não dá pra tratar essa questão de forma tão simples, pensando que tirando a vida, tá tudo certo agora, porque tiraram a vida. O irmão, não é assim, cara. Isso aí não vai remover os efeitos psicológicos do abuso que a pessoa sofreu. Isso aí é uma coisa... Bicho, isso aí é um negócio satânico. Por isso que eu tô falando. Tem que agir na raiz do problema. O cara abusou, você tem que massacrar esse desgraçado na prisão. Pra população ver o que um desgraçado desse merece. Satânico. Você tem que criar um território educativo favorável para que a geração pense com inteligência, para que as pessoas optem por ter uma vida pautada, baseada nos valores e não na criminalidade. É estimular dentro da pessoa o que é bom,
fazendo adormecer o que não presta. Mas para isso acontecer, você tem que ter um modelo econômico bem instalado no país. O Brasil, do jeito que tá, uma fábrica de criar pessoas criminosas, não dá certo. Porque você não tem estímulo a fazer o que é correto, a ser uma pessoa boa. Aqui no Brasil tá ao contrário. Entendeu? Então, cara, assim, realmente, questão complexa, mas, do meu ponto de vista, nada, não tem nada. Eu nunca encontrei um argumento sequer, e eu acho que é impossível isso, de você conseguir justificar uma vida que está sendo gerada ali, que não tem a ver com as motivações na qual ela foi gerada. A legalização do aborto tem um propósito, ninguém quer assumir responsabilidade de nada. A falsa ilusão que descriminalizar o aborto dará a sensação que não terá nenhuma responsabilidade. Pois é, ô Fernanda, isso daí é complicado, né? Porque veja bem, é como eu falei, mesmo imaginando que a vida seja tirada, seja extirpada, aniquilada, as consequências do abuso continuarão a existir e perdurarão pelo resto da vida da pessoa. Entendeu? Justamente porque ela também não terá uma assistência com isso, contra isso. Que prefere que a criança não sofra no mundo por causa do crime que trouxe ela ao mundo. As pessoas não têm cérebro. Qual é o problema desse chat profano? Mas esse argumento... De quem acha essa merda certa. Mas esse argumento não tem fundamento, porque a criança ela não possui motivações que a pessoa que cometeu o crime possui. A criança não sabe de nada, ela vem de uma forma pura pra vida, tá entendendo? Ela pode até ter no seu âmago uma estirpe voltada para o mal, mas se ela receber uma educação boa, ela pode combater tudo que existe de ruim dentro dela e fazer com que venha à tona aquilo que é bom, né? Então vai depender do processo educacional. Mas a vida que foi gerada ali, ela não tem ligação com as motivações que aconteceram de forma externa por parte de outras pessoas, entendeu? Que geraram ela lá. Esse aí que é o ponto. Por exemplo, eu estou aqui hoje. Vamos supor que eu tenha sido fruto de um relacionamento abusivo. E eu nem sei que eu sou fruto de um relacionamento abusivo. Faria sentido tirar a minha vida? Falsas mortes. Veja bem, é uma coisa que não tem correspondência. Porque eu tenho a minha vida, eu tenho minhas motivações, eu tenho a minha própria forma de conduzir minha vida, eu tenho o meu trabalho, é um contexto totalmente diferente. Não resolveria o problema, porque o abuso teria ocorrido já. Agir na raiz do problema é evitar o abuso, para não ter que chegar ao ponto de tomar uma decisão como essa. E como que a gente faz para resolver o problema? Agindo na raiz de forma radical, punindo os desgraçados que já estão com a formação satânica aí, agindo na sociedade. Esses canalhas que fazem isso com mulheres, desgraçados, terão o devido tratamento que merecem. Eu duvido, se nós vivêssemos num país onde existisse lei e que os criminosos fossem punidos de acordo e mostrado para a sociedade o que eles estão sofrendo pelos pecados e pelas coisas ruins que causaram na vida dos outros. Eu duvido que isso não melhoraria as coisas. Você criando um ambiente econômico favorável, de trabalho, honestidade, progresso, alicerçado em leis que punem aqueles que não correspondem com o que é certo, com o que é verdadeiro, eu duvido que não melhora absurdamente. Eu duvido. Não tem como não melhorar, irmão. Mandou R$5. Diga-me as motivações que eu digo os resultados. Se em uma sala com 500 bilionários, é impossível você apontar o dedo para quem nasceu de um estupro. Ou seja, não tem nada a ver com nada. Isso não impede a pessoa de viver uma vida boa e feliz. Prisão perpétua resolve boa parte dos crimes. Exatamente, irmão. Então, assim, eu sou a favor de discutir essa questão com base em fundamentos. E não resolver um problema criando outro problema, porque isso não resolve nada. Expressos, por exemplo, no desenvolvimento ou durante a formação do cérebro, tá? Então você achar que retrovírus, 8% do genoma, são infecções virais que de repente se tornam boazinhas, isso é uma tolice, tá? E segundo que ele está errado, né? Porque essa sincetina que é produzida pelo dito retrovírus endógeno, ela não é homóloga entre os placentários, ela não evoluiu lá no primeiro placentário. Diferentes grupos de placentários têm diferentes ERVs. E isso destrói essa narrativa de ancestralidade comum de ERV, que é utilizada por evolucionistas para te dizer que ERV é a prova cabal, porque macaco e humano têm o ERV na mesma posição, e supor que duas infecções independentes ocorreram no mesmo local, gerando a mesma proteína, é absurdo. Acontece que a sincetina de outros placentários, de outro retrovírus endógeno, não é homóloga, não foi herdada por ancestralidade da nossa.
Tá? Ou seja, várias e várias infecções virais, coincidentemente, foram cooptadas e se tornaram parte da placenta? Que tipo de fé que é essa, meu amigo? Que tipo de fé que é essa? Tá? Oi, Alexandre. Então, eu não vou dormiu nem... hoje Caralho! a música da combinação perfeita que fiquei te mandando ontem. Tô exalando Live tanta de noite energia que tá novamente, pulando 30 água. minutos. Eu entendo seu pensamento e acho que muita gente concorda, mas vou te dar um exemplo que talvez mude isso. Já imaginou se é abusada e engravida? Qual seria sua atitude? Concordaria em ela dar à luz à criança? Cara, Queria saber sua opinião. eu pensaria dentro desses mesmos termos que eu tô estabelecendo com você. Você acha que não entendeu qual que é a questão. Eu estou falando aqui pra você que mesmo você colocar a minha mulher, você imaginar que fosse a sua mulher como exemplo, não muda a essência do que eu tô falando. Não muda o fato de que matar a vida que está lá, que foi gerada, não resolve problema. Você consegue enxergar isso? De uma grande universidade, falar pra ele, você acha que o feto é um parasita? Ele vai rir da sua cara. Ele vai falar, não, a reprodução é o instinto primário de qualquer espécie. A reprodução tem uma função primária de preservar a espécie. A relação mãe e filhote, ela não é parasitária. A mãe se dá para o filhote, mesmo depois que ele sai da barriga dela. Então, assim, então isso é uma ideia. Eu deixaria a mulher decidir o que fazer nesse caso. Só ela sabe o trauma que passou. Ah, sim, claro. A sua esposa passou. Só ela foi traumatizada, viu? Você teve a sua esposa, né? Eu não gosto de utilizar esse termo porque a energia é até baixa. Você teve isso. Só, claro, você tá lá sentado no sofá. Aconteceu. Qual que é a sua atitude? Você tá lá sentado no sofá assim, ó, vendo o jogo de futebol, tomando uma cerveja e batendo uma. Você não mudou nada. Não, claro, é lógico que só a pessoa que passa pode ir lá e tomar a decisão, mesmo que a decisão seja errada, não é verdade? Você, por ser um beta que não tem opinião pra nada, não vai lutar pelo que é certo. Tinha falhado a voz Você do só, Bob, deixa fazer o que quer, vai tomar no... O que você vai falar? Meu corpo, minhas regras? Você não é dono do seu corpo. Você não é dono de regra nenhuma. Você é um lixo. Quem manda no seu corpo é Deus. Se tiver programado pra você morrer, agora você morre. Se eu sair da minha casa hoje e tiver programado pra morrer hoje, eu morro. Minha alma pertence ao Criador. Meu corpo vai embora. Nem seus pensamentos pertencem a você. Eles pertencem a uma fonte divina. Ou satânica, né? É maldosa. Né? Esse cara vai tentar se justificar depois nos comentários, dizer, eu não estava dizendo que feto é parasita, eu estava dizendo que tem um aspecto ali que é parasitário, porque é do vírus, etc. Isso aí é a covardia dele, tá? Porque é óbvio que ele queria causar. A frase inicial do vídeo, a abertura do vídeo dele é exatamente que o feto é parasita, não que um pedaço da placenta é parasita. Ele deve ter ficado um pouco assim, embasbacado com o tanto de xingamento que ele recebeu, né? E resolveu dar um pé para trás aí e falar, não é bem isso assim, não é bem isso que eu quis dizer, né? Então, vejam a maldade dessa galera, tá? É uma maldade. Isso é querer desumanizar o feto, tá? Eu aposto com você que esse cara, eu não sei nada desse cara, mas eu apostaria que ele é de esquerda, pró-escolha, tá? É isso que eu acabei de falar aqui. Pró-escolha. As pessoas pensam que escolhe algo. Meu Deus do céu, cara. Por quê? Por que que eu enxergo as coisas e essa cambada de mentecapto não, caralho? Meu Deus, irmão. Tishoik mandou R$5. Que desgraça isso! O argumento de parasitas também é falho. Agora todas as pessoas com problemas mentais, que precisam de cuidados especiais, acompanhamento 24 horas por dia, têm que ser esterilizadas, pois está dificultando a dos pais? Claro que não. Se uma pessoa tem dificuldade em exercer cidadania, exercer vontade, decisões, ela tem que ser cuidada, do modo correto. Cala sua boca aí que você não é patrão em porra nenhuma aqui não. E outra coisa, você é um mentiroso, um farsante. Aonde que você tem 190 de QI? Que eu vi outro dia você ficar mais de 20 minutos numa live tentando passar a mesma fase de um joguinho. Manda o seu Insta aí. Só pra eu ver o negócio. Você tem dificuldade de fala, companheiro. Como que ousa atacar o QI do último herói? Manda o seu Insta. Porque essas maldades, elas andam de maldada. Então, é isso, galera. Uma absurdidade dessa não merece uma resposta de 15 minutos, tá? Então, eu
Shane, você não tem conhecimento aprofundado sobre esse assunto. Bora falar sobre outra coisa. Ô, David, olha só, cara. Vindo de um cara que tem esse queixo, essa carinha redondona sua, que não conhece nem como se alimentar e nutrir de uma forma adequada, pra exalar texto. Cadê a gola, O Paulo? que você falou não tem significado nenhum, irmão. Se o cara não tem capacidade nem de nutrir, saber nutrir seu próprio shape, não precisa nem discutir comigo, irmão. Vai tomar de lavada. Eu vou pegar café. Sugiro a esse indivíduo que ele vá, volte, se ele é biólogo, que ele volte lá, pega o livro de ensino médio dele, vai estudar novamente o que é mutualismo. Toma aí, Dr. Rômulo estompando. Não, estamos perto da ordem mundial? Não, não é perto. A ordem mundial, a nova ordem mundial, ela tá no mundo praticamente desde que o mundo é mundo, irmão. Certo?